aqui de Campinas, muito de vir. Mas estamos aqui na comunidade de Campinas e eu queria avisar, amanhã nós teremos as celebrações, teremos o conto das crianças às 9 horas, teremos o ato dominical para as crianças às 9h30 e o ato de consagração do homem para os adultos às 10 horas. Todos são bem-vindos. E hoje eu, Carlos Maranhão, sacerdote da comunidade de cristãos, atuando aqui em Campinas, uma vez por mês, tenho essa satisfação de poder trazer mais um conteúdo. E, é claro, como nós estamos às vésperas da Páscoa, da Semana Santa, então o nosso tema é justamente esse caminho da paixão para a ressurreição. Ou seja, a espera do ser humano pela ressurreição. Não só a ressurreição no sentido daquilo que foi a festa, que foi o acontecimento fundamental do cristianismo, né, mas também em relação ao que significa a ressurreição para o nosso processo humano de desenvolvimento. Exatamente o tema que eu propus seria o sentido da paixão de Cristo e a espera pela ressurreição. Então, eu começo falando desse sentido da paixão de Cristo. E é sempre bom a gente perceber qual é o sentido desta palavra, paixão. Eu sei que há uma confusão para muita gente, porque confunde com a ideia de apaixonar-se, de paixão no sentido da paixão amorosa. Mas isso é só um exemplo do que significa paixão. Né? E um exemplo muito contrário ao que normalmente se pensa. Porque paixão vem de pathos, do grego pathos, e também passion, do latim, significa sofrimento. Portanto, a paixão de Cristo, nós podemos traduzir como o sofrimento de Cristo. E isso já é um enigma, porque como é possível falar do sofrimento daquele que já é perfeito, daquele que é filho de Deus, daquele que é um Deus, daquele que vem à Terra, né, e para a sua própria evolução ele não precisa de passar por nenhum sofrimento. Ele já está num estado extremamente elevado, num estágio extremamente elevado, um ser luminoso e poderoso que não necessita sofrer. Mas nós temos que nos dar conta da ideia de que ele vem à Terra e ele entra numa vivência do que é ser humano. E para viver plenamente o que significa ser humano, significa viver neste humano tudo o que diz esse ser humano. Tudo o que está relacionado com a vivência na Terra. E, portanto, ele, num corpo de um ser humano, ele vai sofrer o que um ser humano sofre. Sem necessidade para ele. O que ele faz não é por ele. Ele não precisa disso. Ele faz por nós. Ele o fez por nós. E ele não só vai enfrentar a paixão, ou seja, o sofrimento, mas ele vai até a culminação desse sofrimento. Ou seja, ele precisa enfrentar uma outra coisa que ele também não precisa. Por isso não precisa morrer. A morte não é uma condição para um ser tão elevado. E, no entanto, ele precisa viver tudo o que diz respeito à condição humana, inclusive a morte. E até mesmo para superar a morte. E aí a gente vai ver que o sentido de morte aqui não é o mesmo sentido que nós atribuímos normalmente. Porque não se trata apenas da morte física do ser humano, desde que deixa de existir como um ser terrestre, mas que, no sentido de que o ser humano, em verdade,
é imortal, é um ser espiritual, mas a morte aqui, no caso, é não só a morte física. Se ele vence a morte para nós, ele vence aquilo que poderia ser uma morte pior do que uma morte física. Ou seja, uma morte anímica, uma morte espiritual. É essa morte que ele precisa vencer para que o ser humano tenha a força crística da ressurreição para o seu próprio processo de ressurreição. Para o processo da ressurreição do ser humano. Esse é um grande mistério. É um mistério tão profundo e tão enigmático que mesmo 2000 anos depois, né, a humanidade está nessa luta para compreender esse mistério. O que significa isso? Porque não se trata de uma ressurreição daquilo que, por exemplo, poderia ser, está lá o corpo, ele morre, e o que ressuscita é o espírito. Não, isso é uma coisa que nós já reconhecemos como sendo algo natural. Mas o que ressuscita lá não é só o espírito e a alma, é também o corpo. O corpo passa por uma transubstanciação. Esse mistério da ressurreição alcança o corpo. E é isso que talvez torne o problema da compreensão deste mistério difícil. Mas antes de chegar a esse elemento, né, nós queremos olhar para essa paixão e morte, não só naquilo que foi o processo do Cristo, mas aquilo que também é uma vivência em nós, que nos aproxima desse mistério pela nossa própria vida, pela nossa própria vivência. E nós podemos perceber que a condição humana, e essa é aquela condição que a gente chama resultante da queda do paraíso, da separação do mundo espiritual, coloca o ser humano nessa condição de lutar com o próprio suor para conquistar o pão de cada dia, né? Das mulheres de sofrerem a dor do parto, né, para parir, ou seja, uma condição que no estado paradisíaco não existia. O estado de união com o divino não há sofrimento. Mas, com a separação do mundo espiritual, o ser humano entra numa condição que vai significar, sim, sofrimento. Ele sofre é um sofrimento existencial, decorrente justamente dessa separação. Estar no mundo é um processo de sofrimento. Talvez isso seja muito difícil de compreender nos nossos tempos, em que nós buscamos pelos meios que conquistamos com tecnologias e com a cultura, de criar toda uma espécie de anestesia à dor, né? Ou seja, há muitos medicamentos que são produzidos justamente para ou diminuir a dor ou eliminar a dor. Há, inclusive, no extremo, né, um processo, em alguns países, que até é um processo autorizado, de que quando a pessoa escolhe de ter uma ajuda na morte, ou seja, ter um medicamento que ajude a pessoa a morrer de uma forma indolor, de uma forma sem sofrimento. E aí nós percebemos o quanto chegou a nossa civilização no que diz respeito a negar a condição de sofrimento. A negação até a profilaxia da dor, a profilaxia do sofrimento e da morte. Porque não quer encarar a morte, porque não quer encarar a dor, porque não quer encarar o sofrimento. Esquecendo-se que, inelutavelmente, nós sofremos pela própria condição de separação do mundo espiritual. Se é assim, como que nós podemos nos aproximar desse sentido da paixão, morte e ressurreição, olhando para a nossa própria alma? Então, um processo de aproximação seria buscar aquilo que é a nossa vivência, né, desse sofrimento como uma oportunidade, ao ter a força e a coragem de enfrentar as dores inelutáveis da existência,
de como isso também é um meio pelo qual nós crescemos em consciência, crescemos em propósito e em autoconhecimento. Quem quer que possa olhar para a sua própria biografia vai identificar momentos de dor e vai identificar momentos, às vezes, de uma extrema dor. Talvez, em alguns casos particulares, isso possa chegar a um nível de um grande desespero. E, normalmente, de algum golpe do destino tão forte que abale totalmente as estruturas dessa pessoa. Não é por acaso que, muitas vezes, a gente olha em algumas biografias que grandes transformações ocorreram em algumas pessoas após uma catástrofe dessas. A pessoa que perdeu filho, filha, família, e numa desgraça, seja por guerra, seja por acidente, seja por, seja lá qual for o motivo que levou a essa catástrofe, né? Ela ficou simplesmente sem chão, sem nenhuma estrutura. Tudo aquilo que a estruturava, tudo aquilo que dava base para a sua vida, se perde numa situação dessas. Ela fica sem chão. E a gente poderia pensar, bem, esse é o fim dessa pessoa. E, no entanto, se a encontramos alguns anos depois, talvez algumas décadas depois, nós encontramos outra pessoa. E se pedimos a ela que relate o que significou aquele momento na vida dela, ela provavelmente vai dizer que aquele foi o marco mais importante, a bênção mais forte que ela já obteve de Deus. Porque o que significou aquilo para ela foi uma transformação tão radical da sua visão de mundo, da sua concepção das coisas, do seu entendimento, que aquilo simplesmente fez com que ela abrisse os olhos da alma, e visse um mundo que ela não conhecia. E começou a contemplar uma outra forma de vida, uma outra maneira de estar no mundo. E essa outra maneira, ela precisou crescer para essa maneira, com muito sofrimento. Mas que ela tem uma enorme gratidão por aquele acontecimento. Se ele não tivesse ocorrido, ela continuaria naquela ilusão de que vivia num mundo normal. Um mundo totalmente normal. E ela não deixaria de ser normal. Mas agora ela vê que ser normal, na verdade, é ser inconsciente. Na verdade, é viver na ilusão. Na verdade, é viver na separação. Portanto, ela agradece por isso. Há muitos exemplos de pessoas que tenham vivido isso, a dor como um processo de iniciação. Mas aí a gente percebe que nessa dor por um processo de iniciação, é como se ela tivesse aí tido uma grande ajuda do mundo espiritual ao ser derrubada do seu pedestal. Ela precisou de um golpe do destino. Ela precisou que o seu tapete fosse puxado. Ela precisou que um acidente ocorresse, que uma catástrofe ocorresse. Será que esse é o único meio pelo qual uma pessoa possa passar por isso? Ou será que, talvez num caminho já de uma autoconsciência, de um autoconhecimento, ela perceba que ela pode ativamente se desenvolver, né, sem que ela precise chegar a um momento tão extremo? Mas aí já também com a consciência de que ela vai para a sua vida, não assim de que tudo é uma recepção normal de boas coisas, sem que ela faça sacrifícios. Aí nasce na alma que é aquilo que significa a decisão mesma, a decisão livre de assumir sacrifícios. E assumir sacrifícios não só para o seu autodesenvolvimento, mas também assumir sacrifícios por coisas que são de um valor reconhecido que mereça esse sacrifício. E que não é voltado para si, mas é voltado para o mundo. Para transformar o mundo, para ajudar pessoas, nós vemos exemplos bastante fortes também de pessoas que alcançaram um grau de desprendimento de si mesmo. Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, é um grande exemplo clássico, mas muitas santas e santos, de outrora, a Irmã Dulce, enfim, várias pessoas
e chegaram a um tipo de manifestação dessa ligação com o trabalhar para o outro, de servir ao outro, né? E que isso dá o sentido de vida a ela, e que nesse sentido e nesse trabalho, ela é extremamente feliz de poder servir. Ela seria extremamente infeliz se não o fizesse. E ela vai considerar esse trabalho e esse sacrifício não no sentido de sofrimento e dor, né? Mas no sentido de serviço, né? No sentido de servir. Então, é um outro aspecto também de um processo. A gente vai falar, bem, mas essa pessoa já chegou a um certo grau de evolução, de reconhecer, né, essa atitude, né, de reconhecer que essa atitude é grandiosa e lhe dá um sentido para a sua vida, né? E aí a gente está percebendo que isso tem a ver com o sentido da vida. Agora, aquilo que é o entendimento do sofrimento do Cristo, da paixão do Cristo, da morte e da ressurreição, a gente volta a esse tema e a vivência anímica é a vivência que nos aproxima do mistério, porque ele diz respeito à nossa natureza e à nossa condição de separação e de busca de reunião com o mundo espiritual. Mas aí há também nessa situação, né, que ou é a espera de situações do destino que nos puxam para isso, ou é uma consciente busca de transformação a partir da consciência que já tem uma espécie de lampejo, né, de busca disso na própria alma. E há o entendimento de uma frase do Ângelo Silesius que dizia que é preciso morrer antes de morrer para não perecer quando morrer. Preciso morrer antes de morrer para não perecer quando morrer. Qual é o sentido dessa frase? Como é possível a gente morrer antes de morrer? E aí a gente percebe que morrer antes de morrer são esses exemplos extremos que a gente mencionou, só que agora a gente poderia pensar, se eu não morri, se eu não tive uma catástrofe, será que eu vou esperar uma catástrofe para que eu possa fazer uma mudança na minha vida? Aí eu começo a pensar que eu preciso também buscar uma espécie de morte antes de morrer. E é morrer para aquilo que, se eu faço um exame, um autoexame na minha vida, eu vou perceber que para certas coisas que eu faço, num sentido mais profundo, são obstáculos na minha vida, eu preciso tirar isso. Isso, de certa forma, é um tipo de morte. Eu preciso morrer no sentido de que eu preciso eliminar certos comportamentos, certas atitudes, certa forma de ser, que numa intuição mais profunda, numa revelação, às vezes até, né, olhando para aquilo que é a busca do meu verdadeiro ser, eu reconheço, isso não pertence ao meu verdadeiro ser. Isso é um obstáculo na minha vida que eu preciso retirar. E para isso, então, eu preciso morrer. Para poder ter a oportunidade de viver para aquilo que eu preciso viver. Aí fica clara essa frase do Ângelo Silesius. Eu preciso morrer antes de morrer, para não oferecer quando morrer. Bem, mas se então eu não o fizer, eu oferecerei, eu morrerei em espírito. Isso parece muito grave. Isso parece extremo. E naquilo que a gente contempla como uma grande sabedoria e bondade divina, na sua onisciência, no seu amor, né, incomensurável pela humanidade, será que ele permitiria que os seus filhos, que na inconsciência não despertaram para a necessidade da transformação, tivessem que fenecer e não ter nunca mais a oportunidade de retomada? A gente pensa, isso não cabe na nossa concepção de Deus. Portanto, nós poderíamos interpretar que esse fenecer do
Ângelos Silésios, não é esse extremo, mas é um atraso enorme no nosso processo de desenvolvimento. Ainda que ele não seja definitivo, ele é um atraso e um desperdício do tempo que nós passamos nessa Terra. Então, nós poderíamos talvez mudar um pouco a frase e pensar: eu preciso morrer antes de morrer, para não perder tempo nesta vida. Certo? Já que a gente não aceita esse extremo de que Deus concederia, né, aquele que é inconsciente não ter a oportunidade de um dia poder realmente fazer o seu processo. Certo? E mesmo que ele não o faça agora, muito do que ele vai viver vai ser base para essa transformação, mais cedo ou mais tarde, como é natural aquilo que a gente chama de consequências do karma. Muito bem. Há alguns exemplos muito interessantes de pessoas que estiveram nesses estados extremos, ainda durante esse processo de dor, e vamos supor que ele seja já naquilo que a gente fala, em que não há oportunidade de renascimento em vida, ou seja, essa oportunidade de transformação, porque são casos terminais. E aí eu trouxe um poema, porque esse foi o caso de um teatrólogo chamado Ernst Ginsberg, que viveu entre 1904 e 1964, e ele estava justamente com uma dessas doenças terminais, em que ele perdeu primeiro os movimentos, né, dos membros, depois ele perdeu até a própria capacidade de falar. Você imagina isso para um ator, né, que vivia da fala, e que perder a própria capacidade de falar. Mas, de alguma forma, não sei se por um ditado de movimentos ou de códigos, ele conseguiu, através de uma amiga, né, deixar um poema que correspondia ao que ele vivenciava nesta dor. Né? Ele não se recobrou desta dor, ele morreu. O processo era terminal e ele morreu. Mas, enquanto ele estava nesse processo, ele disse o seguinte: é como se ele retratasse um duelo, o duelo com a morte. Né? E aí dizia assim: eu te mostrarei o que posso, diz a morte. Eu faço de ti um miserável necessitado. Eu te mostrarei o que é o homem, diz o coração. Sofrendo, ele permanece um cristão, mesmo na dor. Eu repito. Eu te mostrarei o que posso, diz a morte. Eu faço de ti um miserável necessitado. Eu te mostrarei o que é o homem, diz o coração. Ele permanece um cristão, mesmo na dor. Então, a gente percebe que, muitas vezes, essas situações terminais, por exemplo, é uma grande injustiça. É uma grande injustiça, porque não é dada, né, a partir da dor e a partir do sofrimento, que normalmente poderia decorrer dali um processo interior de transformação, mas como ele pertence a um estado terminal, então não há essa oportunidade de ressurreição, pelo menos de ressurreição em vida, ou de um certo grau de ressurreição. Mas a gente pode depreender, mesmo nessa dor extrema, uma pessoa que aqui ela tem que se apegar num momento desses, e que lhe dê esperança, e que lhe dê uma espécie de alento, né? Mesmo na dor, que ela possa ainda ter esperança, que essa jamais deve morrer. Ela se apega no Cristo, e vê e sente no Cristo, com dor e tudo, ele é um cristão. E que tudo isso que ele está sofrendo, se ele não vai poder ter a oportunidade de transformar isso
em vida num outro ser humano, distinto daquele primeiro, que ainda vivia na inconsciência, então ele tem esperança de que a morte dele não será um fenecimento, mas será uma etapa para uma renovação numa outra vida, ou num processo pós-morte, em que vai elevá-lo a um outro caminho, né? E que tudo isso que ele vivencia nessa dor, se faz diferença antes, quando ele pudesse eventualmente ter a oportunidade, fará de todo modo, mesmo que seja no caso dele. Será que podemos perceber o que significa essas palavras deste homem que sabia que não tinha outro jeito, que iria morrer de todo modo? Que todo o sofrimento dele tinha, sim, um valor e uma causa, e uma consequência, e um alento de redenção, um vislumbrar de redenção. Isso foi dado pelo seu apego, seu apego talvez não seja a palavra correta, pela sua ligação, né, com Cristo. Muito bem. Um outro exemplo é o do Morgenstern, não é? Christian Morgenstern. Interessante a gente ver esses exemplares, né, de pessoas de uma extrema coragem. A gente pode pensar, uma pessoa que atinge um grau de sofrimento desses, né, ela precisa ter muita força para manter esse lampejo de esperança. Ou às vezes até uma esperança num grau extraordinário, que para nós muitas vezes é incompreensível quando a pessoa está na dor. O Christian Morgenstern era um dos discípulos, tá? Era um poeta já famoso, e ele abraçou a antroposofia e conheceu Rudolf Steiner e era assim, se encantou com tudo aquilo que Rudolf Steiner trazia e, de algum modo, transpôs, porque ele era um homem ainda jovem, ele tinha problemas de saúde extremos, ele sabia que não ia para muito tempo. Então, ele tinha também uma vida bastante difícil com essa questão da doença. E um dos seus poemas diz respeito ao nosso tema. Eu fiz uma tradução assim livre, isso poderia ser melhor e talvez mais poético, como é o original. Mas diz assim: agarre o que lhe é revelado, invoque o que se passou no sol. Ah, que prazer criativo cumpriu cada ser ali. Eleve-se a esses espíritos, a cada etapa até o grupo mais alto. Então, finalmente, perceba-o, o mestre de todos esses espíritos. Então, desça com ele, entre homens e demônios. Venha com ele, habite o corpo que um homem piedosamente a ele se entregou. No conhecimento que ele tinha na antroposofia e daquilo que ele vivenciou, né, na ciência espiritual, e com toda essa força criativa, artística que ele tinha com a palavra, ele transpôs num poema aquilo que é o destino do ser humano. Aquele que uma vez estava entre essas hierarquias superiores, no mundo espiritual, das mais elevadas, e que entre eles estava o mestre de todos eles, que é o próprio Cristo, e que com ele desceu à Terra. Ele desceu à Terra antes do Cristo, não importa se ele desceu antes ou depois, mas o Cristo acompanhou cada um que veio à Terra e continua acompanhando. Isso significou que esse entendimento permitiu que ele pudesse ter essa visão cósmica da vinda do ser humano à Terra e que só no sentido de entregar-se a ele naquilo que é a vivência do ser humano na Terra é que você encontra o próprio sentido do ser humano. E também, ao fato de descer com ele, significa mais cedo ou mais tarde, ele mesmo tem que vir à Terra. Ele mesmo tem que entrar na Terra. Ele mesmo tem que entrar naquilo que é a condição humana. E tem que passar por tudo aquilo que significa ser humano.
E só no sentido de que ele possa entrar em tudo aquilo que significa ser humano, é que ele pode depois pedir a esse ser humano que se ligue a ele para fazer aquilo que ele fez. Ou seja, vencer a morte. Vencer a morte. A gente percebe que esse mistério da morte e ressurreição é um mistério existencial do ser humano. E aí a gente vê qual foi o sentido da vinda do Cristo. Como ele poderia exigir de nós, como Deus poderia pedir a nós que fizéssemos esse trabalho, que passássemos e vencêssemos a dor, que superássemos tudo aquilo que possa nos colocar num caminho de desenvolvimento, sem que ele mesmo tenha passado por isso, sem que ele mesmo tenha precisado passar por isso. Só pelo fato de ele poder passar por isso, e fazer isso, e dar o exemplo, e não só dar o exemplo, mas também dar a força para que nós possamos superar. Porque quando nós olhamos para esse sofredor que está num estado terminal, por exemplo, ou está com essa doença que mais cedo ou mais tarde não vai o levará, mas que tem já essa consciência muito forte de que é um ser mortal. Porque nós passamos a vida e nós nos esquecemos que somos seres mortais. Essa é a verdade. E que precisamos muitas vezes de perder um ente querido ou de começar a entrar num risco de morrer precocemente para começar a ter mais fortemente essa consciência. Então, a morte é a condição terrena, mas ela não é só a morte. O Cristo nos mostrou, a morte mesmo do Espírito não existe. Mas existe um processo que é um processo de morte e de ressurreição, que é um processo mesmo da nossa transformação. E que é justamente a inflexão que nós podemos fazer naquilo que foi o processo de queda e que nos remete, então, agora a uma reunião de vida. Esse é o sentido da Páscoa. Nós, muitas vezes, celebramos a Páscoa de uma maneira externa, de uma maneira festiva, às vezes até, uma oportunidade de confraternização, assim como é o Natal, assim como são as festas cristãs em geral, mas principalmente essas duas, né, Natal e Páscoa. Mas vivenciar a Páscoa, ou fazer jus àquilo que significa a Páscoa, significa penetrar nesse mistério. A gente não o faz, a gente simplesmente passa pela Páscoa sem fazer jus ao sentido que ela nos dá. Nós não vivenciamos a cada ano, na mesma época, essa festa em vão. Muitas vezes vivenciamos em vão, mas esse não é o sentido, não é o significado, né, da festa. Pelo contrário, ela é um convite para essa reflexão, um convite para algo mais que uma reflexão. É um convite para uma meditação profunda no seu significado. E isso não significa, por exemplo, que eu tenha que me mortificar durante a Quaresma ou durante a época de paixão, né? Mas que pelo menos eu possa tomar a consciência de que eu faço um autoexame e vejo qual é o meu estado de vida, como estou levando a minha vida. E nesse autoexame, eu olho para mim mesmo e percebo, eu preciso fazer algumas mudanças. Eu preciso me transformar. Eu preciso morrer. Eu preciso ressuscitar. Eu preciso viver de um outro modo. Se cada Páscoa, se cada período de paixão e Páscoa de cada ano pudesse me ensinar a morrer para algum aspecto que eu necessito morrer e ressuscitar para algum aspecto que eu preciso viver, então eu faço jus à festa de Páscoa. De outro modo, ela passa por mim. Então, e o fato é que nós estamos vivendo uma época em que muita gente, e muito frequentemente, desperdiça o período da Páscoa, porque não entra nesse grau de reflexão, de meditação, de autoexame.
E eu diria que tudo aquilo que acontece conosco nesse nosso mundo hoje em dia, com todas as contradições que nós estamos olhando, né, ao nosso redor, e também em nós mesmos, são oportunidade para esse despertar. São oportunidades. Mas a época de Páscoa, sendo aquela festa central do cristianismo, que dá significado ao cristianismo, e, por exemplo, quando Paulo falava, se Cristo não tivesse ressuscitado, se ele não ressuscitou, então toda a nossa fé, todo o cristianismo é em vão. Não tem significado. O que dá sentido ao cristianismo é o fato de Cristo ter vindo, ter sofrido a morte, ter ressuscitado e ter mostrado o caminho. Isso dá sentido ao cristianismo. Nós falamos e cremos, e falamos do credo, e repetimos o credo no coração, mas depois nós voltamos para o mundo e seguimos como se nada tivesse penetrado no nosso ser. Seguimos a vida tal como ela é, sem modificação. E com os mesmos vícios, e com as mesmas atitudes, e com os mesmos defeitos, e com a mesma má consciência que vamos carregando, sabendo que eu deveria fazer isso. Eu não consigo fazer, eu não tenho força para fazer, eu não quero fazer. Agora o convite vem a cada ano, e principalmente nesta época. Claro, ele vem sempre, em qualquer momento. Mas nessa época em particular, ele vem de uma forma contundente. Contundente. Olhe para você mesmo. Olhe para o seu coração. Vê o que passa ali dentro. Vê o que passa na sua alma, suas atitudes, o seu comportamento. Não adianta ficar olhando para aquilo que está no outro, os efeitos do outro, a falha do outro. Não adianta. É para você mesmo que você tem que olhar. Não se trata de fazer nenhuma crítica a ninguém, nem de julgar ninguém. Nós estamos fazendo aqui um autoexame. Isso é um processo individual. A vinda do Cristo também significa isso. Antes, a humanidade ela precisava carregar os preceitos de comportamento moral sempre a partir de uma determinação coletiva, mesmo que seja a partir de Deus, mas dentro de uma formulação coletiva, e de obediência cega, que não exigia nenhuma reflexão, nenhum autoexame, era simplesmente uma condição carregada coletivamente para isso. Ora, nós adquirimos ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, uma autoconsciência, não foi para que simplesmente tivéssemos agora o orgulho de dizer eu sei, eu quero, eu faço. Foi para perceber, eu olho para mim mesmo e percebo que eu sinto profundamente o sentido de que eu não sou perfeito, mas sinto o potencial que eu tenho de ser um ser melhor. Porque eu conheço o exemplo do que é um ser melhor. Eu contemplo os acontecimentos do Cristo quando ele veio à Terra. Eu contemplo esse ser e vejo, é impossível que eu seja como esse ser, mas eu conheço o ideal do ser humano. E eu almejo me aproximar do que ele significa, do que ele é. Eu almejo alcançar esse eu sou. Eu almejo chegar a esse nível desse eu sou, se não nesta vida, em algum futuro, mesmo que seja distante. E eu quero, pouco a pouco, me aproximar disso e me aperfeiçoar, porque eu não sou um ser perfeito, mas eu sou um ser em processo de aperfeiçoamento. Eu sou um ser em processo de aproximação daquilo que é essa perfeição. Eu sou um filho de Deus. Esse reconhecimento, apenas este reconhecimento, já é suficiente para que eu me ponha no caminho, por pouco que eu possa fazer em cada etapa.
mas que eu não posso perder a oportunidade a cada ano de entrar nesse mistério, penetrar nesse mistério, olhar para o sofrimento do Cristo, perceber o sacrifício dele, todos nós, e me unir à sua força para que eu tenha coragem, para que eu tenha ânimo, para que eu tenha a decisão de poder olhar para mim mesmo, perceber os pequenos passos que eu posso dar nessa direção. Esse é o Orígenes, que foi um dos pais da igreja, né? Viveu no século III, ele dizia assim: no sol, ele estabeleceu a sua morada. Sob o sol, porém, de que outro modo devo compreender, a não ser a verdadeira luz que ilumina cada ser humano que vem a este mundo. Cada ser humano que vem a este mundo teve um encontro, ou está no caminho para ter este encontro com esse ser solar. Não precisa voltar ao sol, porque o sol vem a nós cada dia. O sol está presente aqui. O ser solar está presente aqui. E ele nos ilumina a cada dia. Basta que eu tenha consciência de que ele está presente para poder buscar esse sentido. E, embora a gente possa perceber que a condição do ser humano moderno tem essa relutância, ou às vezes até mesmo essa resistência. Veja, por exemplo, o Fausto do Goethe, né? Que é justamente esse despertar para esse poder da autoconsciência, mas num sentido negativo, mas que é muitas vezes um processo necessário para que se aprofunde nessa autoconsciência, né? E aí ele mesmo pode falar para si mesmo: a mensagem eu ouço bem, a mensagem do Cristo eu ouço bem, eu até entendo o seu sentido, mas me falta aquilo que lhe dá a força do vínculo, né? E aí a gente vê a condição do ser humano, ela é de resistência, mas existe um limite para a resistência. Esse limite da resistência é o sofrimento. Porque se ele não é o sofrimento dado pelos golpes do destino, como nós já falamos, né? Que na verdade são dádivas que nos empurram para essa consciência, né? De outro modo, ela se torna um grande vazio e que não deixa de ser também um sofrimento. Ou ela é marcada agudamente por fatos extraordinários que nos tiram do eixo completamente, ou ela vai nos levando lentamente para o abismo. Lentamente. A gente pode escolher. Ou eu quero ir lentamente para o abismo, ou eu quero que algo caia na minha cabeça, me faça desmaiar, né, e quase morrer, se não quase morrer, mesmo morrer, para poder esperar. Então, nós precisamos aos poucos procurar entender o enigma da ressurreição, e nós vimos então que a primeira forma de compreender isso é contemplar a nossa própria natureza, a nossa própria biografia, o nosso próprio sentido de busca nessa nossa existência, e a gente vai perceber e reconhecer o sentido da morte e ressurreição. Mas há um outro aspecto, né? E esse outro aspecto tem a ver... vou buscar aqui. O segundo passo, né, para entender a ressurreição
é o próprio ser do Cristo. Aquele que falava, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso não poderia ser dito por um ser humano. Se um ser humano fala essas palavras, então os outros podem chamá-lo de louco. Isso não são palavras de um ser humano, isso são palavras de um Deus. E na medida em que nós contemplamos esse ser divino que veio à Terra, aquilo que ele significa como ser divino que veio à Terra, então eu percebo que todos os acontecimentos que se passaram com ele durante a sua vida, atravessando a morte e depois a ressurreição, no sentido dele ser um ser divino, faz todo sentido. Então, eu posso compreender, tentar compreender, eu não estou falando que a gente vai compreender, nós queremos nos aproximar dessa compreensão, daquilo que praticamente na nossa época se torna cada vez mais incompreensível. Então, se eu quero me aproximar disso, eu me aproximo primeiro pelo aspecto de olhar para a própria alma. Mas isso é só um lado da questão. Eu olho para a minha alma e percebo, então, o meu processo de tornar-me ser humano. Para que eu tome a consciência de que eu não estou pronto, e de que eu estou em processo. Mas depois, ou ao mesmo tempo, eu olho para o ser do Cristo. E vejo, então, aquele que é, o que veio, e por aquilo que ele falou, por aquilo que ele vivenciou, por aquilo que ele fez, né? E pelas promessas que teve e que deu, e por tudo aquilo que ele me revela ao longo do seu caminho, desde que ele ressuscitou e foi ao céu e mandou para cá, de que eu me aproximo cada vez mais no sentido de que este não é apenas um ser humano, e que ele é humano, mas que ele é ao mesmo tempo Deus. Deus. Porque só um Deus poderia ter feito isso e poderia ter vivenciado e vencido a morte e presenteado a ressurreição. Aí, essa compreensão é o elemento justamente que faltou a esse Fausto na primeira etapa. Ele também precisou se arrastar, ele também precisou sofrer, ele precisou vencer, seguir tudo aquilo que o ego deve seguir com a ilusão de que ele pode vencer o mundo por si só, independente do mundo divino. Aquilo que ele faz na sua aliança com Mefistófeles, ou na sua aliança com o diabo, é o que nós fazemos de outro modo, mas que não deixa de ser a mesma coisa. Toda resistência que nós fazemos é um pacto que nós fazemos com o príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo é tudo aquilo que nos apega, nos faz apegar com o que é terreno, com a terra. E nós fazemos esse pacto. Então, só quando eu reconheço que não é só a minha condição humana, que preciso olhar para dentro e perceber os processos de transformação, mas eu preciso também ter a força daquele que eu sei e sinto e creio. E no fundo da minha alma, eu compreendo, este é Deus. E eu me ligo a Ele. E com Ele eu tenho a força, porque do outro modo, eu sou impotente. Eu tenho a prepotência, mas eu tenho potência. Isso foi falso. Mas ele também depois precisou chegar a essa realização. Mesmo que tenha sido depois da morte. Né? Precisou chegar. Ele precisou fazer o processo. Ele começa com a soberba. Ele começa com a prepotência. Mas depois ele percebe a impotência. Mas aí na impotência ele encontra que ele tem a potência. E este é Deus. Este é o Cristo. Ele é o Filho de Deus. Ele é Deus. Eu não falo por mim, eu falo por Pai. Ele é filho do Pai. Ele tem a potência do Pai. A potência do Filho em si. E nós queremos ter a potência dele em nós. Temos a força de superação de outro modo, não unidos. Então,
a primeira aproximação para compreender o mistério da ressurreição é de ordem anímica. Olhar para a própria alma. É um autoconhecimento, é um reconhecimento da nossa própria condição. E aí eu percebo o processo de sofrimento como um processo de liberação. A segunda é o reconhecimento do Cristo. Eu reconheço que nele eu tenho a fonte de força que me ajuda a superar aquilo que sozinho eu não tenho como superar. Mas há um terceiro elemento que talvez seja o mais enigmático e o mais misterioso, que é o fato de que o Cristo, ao ressuscitar, ele não ressuscita alma e espírito, ele ressuscita o corpo. Aquele que aparece já não está mais lá. Aqueles que vão ao túmulo, aquelas, as mulheres que vão ao túmulo, é interessante que sejam mulheres que chegam primeiro para esse reconhecimento, e elas chegam, elas têm a preocupação antes, mas como vamos tirar a grande pedra que está tampando não é uma cova, né? É uma espécie de caverna, uma gruta. Como que nós vamos tirar essa enorme pedra que tampa ali a porta? E quando chegam, a pedra não está retirada. E aí elas entram, elas querem trazer bálsamo, perfumes, né? Querem preparar e o Cristo. E chegam e ele não está mais lá. E tem lá um jovem que diz: veja, o túmulo está vazio, o Cristo ressuscitou. Vá e diga aos discípulos. E lá eles vão se encontrar com ele. E elas ficam apavoradas e saem correndo. Não dizem nada. Depois, Maria Madalena chega também ao túmulo, essa descrição que está no jardim. Ela entra e começa a chorar, porque percebe que o túmulo está vazio. Fizeram com ele. E ela sai desesperada, encontra o jardineiro. E pergunta a ele: o que fizeram com ele? E ela não reconhece que o jardineiro não é o jardineiro, é o Cristo. E ele fala: não me toque. E ela não reconhece, então. Não me toque. Eu não estou preparado. Ele está no processo. Esse é o processo, então, mais enigmático, porque não é o processo da ressurreição de alma e espírito, é o processo de ressurreição do corpo. E é claro que esse corpo é um corpo especial. Ele se transforma, ele se transubstancia em algo que é mais, vamos dizer, sutil do que o corpo físico que nós temos. Né? É mais sutil. É um corpo ressurreto. Alguns chamam isso de fantoma. Quando a gente lê a ciência oculta, e fala-se, então, no processo mesmo de formação do ser humano ao longo das várias encarnações planetárias, como físico, corpo etérico, corpo astral, chega um momento que é falado aquilo que é a preparação daquilo que o ser humano vai precisar ter na Terra, um corpo físico. Mas essa preparação, ela antes tem aquilo que é o arquétipo desse corpo, aquilo que é o fantoma. Pois bem, o que o Cristo faz na ressurreição é transformar o corpo físico naquilo que passa a ser, então, né, esse corpo transubstanciado. E é a promessa do corpo transubstanciado que nós vamos preparar para o futuro. Porque nós também estamos no mesmo caminho. Só que a nossa ressurreição é paulatina. Ela não foi dada no momento. Cristo fez isso no único momento. Nós vamos precisar fazer de encarnação em encarnação essa purificação desse corpo físico, e não só desse, mas dos outros corpos físicos que tomamos, né, vão determinar a preparação paulatina do nosso fantoma, daquilo que não mais precisará de uma terra para existir, porque ele passa a ser tão sutil como aquilo que passou a ser o corpo ressurreto do Cristo.
Só que para que nós possamos criar esse nosso, nós tivemos primeiro que ter o exemplo de Cristo, que é possível fazer isso. Ele o faz no corpo para que nós, ao longo de todo o nosso desenvolvimento, possamos fazer também nós, por nós mesmos, com a sua força. Ele o faz e ele o transubstancia, não apenas aquilo que é aquele corpo do Cristo, mas ele traz naquele corpo a potência daquilo que será o processo de transformação de cada um de nós no futuro. Então, a gente percebe que são 3 âmbitos, e é claro que isso não dá conta da nossa compreensão ainda. Nós estamos nos aproximando e buscando caminhos de compreensão. Não dá para falar, bem, agora que eu sei que é o fantoma, e que nós também vamos preparar o nosso fantoma, então, sim, agora está tudo claro. E a gente sabe que não está. Não está. Mas nós temos um caminho meditativo e nós vamos precisar da nossa vida inteira e de outras vidas para poder compreender isso. Mas o nosso caminho de compreensão passa a ser inevitável, porque nós já não damos conta de ter apenas o elemento da fé, como no passado. Isso bastava. Para nós bastava. Para a humanidade durante séculos, durante milênios bastou. Mas uma vez que o ser humano tenha despertado para um processo de autoconhecimento, de autoconsciência, então chega um momento em que ele já não aceita dogmas, ele já não aceita o que é dado, ele precisa vivenciar por si mesmo e ele precisa compreender por si mesmo. Se nós fizermos um autoexame, no sentido mais profundo, e reconhecermos, isso não é um reconhecimento que se possa dar por uma lógica cerebral, mas que só por um sentido mais profundo do ser, nós vamos reconhecer, não há sentido algum que eu seja assim, um ser que vem, assim, casualmente para essa terra, por acaso, e que por acaso se desenvolve, e que por acaso começa a fazer esse tipo de meditação e de reflexão. De que eu encontro a única maneira que eu posso entender o sentido da minha vida é de que ela seja, de que ela tenha uma ligação com um ser divino que me trouxe a esta terra e que fez isso como um propósito. E que eu só vou poder realmente ficar em paz na minha vida se eu puder fazer tudo o que eu puder fazer para fazer jus a esse entendimento, a esse sentimento profundo de ligação com o mundo espiritual. Do contrário, eu estou simplesmente me arrastando nessa vida como um ser que não tem sentido nenhum de existência. E que se não há nenhum sentido de existência, então tanto faz que eu faça isso ou aquilo, não importa o que eu faça. Eu vou chegar àquilo que é a aniquilação e vou fazer com orgulho isso que é pior. Então eu vou sim me arrastar nesse abismo vazio, despencar nesse vazio. E aí eu faço a escolha. Eu quero ir me arrastando em direção ao abismo para despencar no abismo, ou eu quero, mesmo com dor, mesmo com sofrimento, mesmo com uma dúvida e com medo de que eu não alcance isso, de que eu não seja digno disso, mas pouco a pouco eu vou perceber que essa dignidade é justamente esse reconhecimento. Isso me dá dignidade. E aí sim faz sentido. Aí sim faz sentido. Então, nós vamos percebendo. Cada ano nós vivenciamos de novo a Páscoa. Nós temos esse ritmo, que é o próprio ritmo anual, do que é a vivência do Cristo. Nós vivemos o Cristo no ritmo anual. Por isso nós temos as festas cristãs que são sempre recorrentes. E elas são sempre novas oportunidades. Esse aprofundamento. A gente pode passar por isso como se não tivesse acontecido nada. Fazemos as nossas festas de confraternização, compramos o nosso ovo de Páscoa, comemos a nossa ceia de Páscoa, e está tudo bem.
Eu estou em paz comigo e com o mundo. Então, Páscoa é a oportunidade de aprofundar no sentido mais significativo do que é o cristianismo, do que é o Cristo, que eu sou. Eu sou. E só aí é que a Páscoa realmente começa a acontecer. Não daquilo que está lá, aquilo que está aqui, latejando no peito. Não precisamos esperar uma situação de morte terminal. E tampouco de alguma catástrofe que caia na nossa cabeça para despertar para isso. O convite é feito a cada dia, mas é sobretudo feito a cada ano. A Páscoa. Muito bem. Como sempre, a gente abre agora a oportunidade para compartilhar, perguntar, demonstrar que bate aí no peito de cada um, que lateja no peito de cada um. Estou aberto. Você falou desse sofrimento, né? A encarnação, a passagem é diretamente ligado ao sofrimento, não só o sofrimento de estar passado no mundo espiritual, mas o sofrimento físico, da dor, você falou dos remédios, né? Da medicina. E a gente, de fato, tem uma medicina que elimina o sofrimento, tenta eliminar o sofrimento, as dores, as consequências de doenças, né? Fisicamente, próteses que recuperam o membro perdido, cirurgias que voltam a fazer funcionar. Mas a gente também vê um crescimento muito forte de doenças psiquiátricas nas últimas décadas. Que me parece que a medicina não tem essa mesma solução que tem, vamos dizer assim, para dores físicas ou doenças físicas, mesmo que a doença psiquiátrica tenha alguma origem física, algum elemento físico. Isso, de alguma forma, pode ser um desvio para contornar esse abafamento, essa anestesia que a medicina trata para eliminar o sofrimento, para trazer outro tipo de sofrimento mais complexo, para a gente não deixar de encarar o sofrimento, ou você acha que as doenças psiquiátricas e as consequências que também trazem os sofrimentos são diferentes? É muito superficial essa visão aqui? Não, eu diria que é bom que você fale, porque é uma extensão, quer dizer, isso começa no corpo físico, mas aquilo que se manifesta no corpo físico se manifesta antes na própria alma, e a consequência do que se manifesta na alma. Mas há doenças que estão já muito evidentes na própria alma, e essas doenças da alma, elas também requerem sanação, também requerem um caminho de... A doença, mesmo no processo espiritual, ela é sempre uma espécie de ajuda à chamada de consciência, né? Só que também no campo psiquiátrico ocorre a mesma coisa que ocorre no mundo físico, ou seja, a busca de paliativos. Há também, embora não tenha a mesma eficácia, mas já há muitos remédios que já resolvem certas situações graves de depressão ou de problemas psíquicos, né? E, é claro, esse é um caminho que vai se aperfeiçoar cada vez mais. Mas
no sentido geral, ele não é tão diferente daquilo que nós falamos, né? Desse processo de anestesia com relação a... Porque se um processo anímico, né, principalmente quando ele se torna já psíquico, se surge aí um processo que possa chamar a consciência de algo que precisa ser mudado interiormente, então isso seria o caminho de redenção. Mas se eu começo a usar paliativos para isso, então eu me afasto dessa redenção. Eu não busco a própria solução daquilo que seria a consciência do que precisa ser transformado interiormente. Então a gente acaba caindo na mesma esparrela, na mesma situação. Um grau, talvez até mais grave, né? Então, a gente pode pensar, há algumas pessoas que não gostam e muitas vezes não aceitam o cristianismo justamente por esse discurso do sofrimento. Eu preciso aprender a carregar a minha própria cruz. Eu preciso tomar consciência, né, de que estar na Terra é uma condição de sofrimento. Isso não é só do cristianismo, o próprio budismo já falava disso, né? O despertar do Buda foi a condição de que o ser humano adoece, de que o ser humano né, morre, né? De que ele... Qual era a terceira? São 3 aspectos, né? De que ele passa fome, né? De que ele fica doente e de que ele morre. E aí ele pensa, eu vivia numa campânula de vidro, né? Eu vivia num palácio, né, totalmente alheio àquilo que é a condição humana. E aí ele abandona tudo. Quer dizer, ele também percebeu essa questão. Só que ele quis vencer isso de uma forma que era condizente com aquilo que é essa primeira etapa do desenvolvimento espiritual, que é você poder buscar, então, um caminho de estar isento dessa dor, mas por aquilo que é essencialmente humano. E aí eu preciso simplesmente desenvolver uma capacidade e uma força de que essas coisas externas, elas passam a chegar num nível que não me afetam. Mas o caminho desse não afetar-me mais é negar a vida. Eu nego essa existência terrena já de pronto. O caminho cristão, ele não nega a vida porque ele percebe, eu estou entre outros seres. E o meu processo não é um processo isolado, individual, é um processo coletivo. E que se eu me isolo do mundo, eu me isolo dos outros. E se eu me isolo dos outros, eu não tenho consciência daquilo que passa comigo e tampouco tenho como ajudar os outros no seu processo. Esse é o processo cristão. Mas ambos têm essa consciência do futuro. Ainda tem aqueles que podem falar, bem, todo esse é um processo psíquico em que, se eu tenho essa força positiva do meu pensar e da minha força interior, então eu vou sempre clamar e pensar positivamente de que, não importa o que aconteça, eu não vou sofrer mais. Eu quero ser feliz. Aí eu vou pôr meu valor não na eliminação do sofrimento, não na aceitação do sofrimento, mas na busca da felicidade. Então, são posturas, né, que muitas vezes ou negam aquilo que é a sua condição, ou tentam disfarçar essa condição de um determinado modo, né, mas sempre como fugindo de si mesmo. Eu poderia dizer, fugindo de si mesmo. Que caminho a gente quer escolher? Mais alguma questão? Não, só tem agradecimentos aqui. Muito obrigado. Então, eu agradeço aos que estão longe e aos que estão perto.